Ele está de volta, hein, Eduardo Barão? Será que com a força toda que já teve no passado, ou vai enfrentar resistências dentro do Partido Republicano? Donald Trump diz que quer ser candidato à presidência da República e vai disputar as prévias novamente. Conta pra gente, Barão. Bom dia pra você. Fala, Pedro. Bom dia pra você, pra todo mundo aí no Brasil. Make America Great Again, né? O MAGA é o discurso, é o slogan que Trump volta a usar agora nessa tentativa de retornar à Casa Branca. Durante um evento ontem à noite, no horário nobre aqui na TV dos Estados Unidos, Trump anunciou sua vontade mais uma vez de ser presidente americano. Ele não ouviu alguns aliados do próprio partido que tinham pedido para ele adiar um pouco esse anúncio, já que o partido não foi tão bem como ele mesmo, Trump, imaginava nas eleições de meio de mandato, apesar de ter assumido o controle da Câmara, mas não assumiu o controle do Senado. Mas Trump fez um discurso criticando a atual gestão do presidente Joe Biden, que tem popularidade lá embaixo, principalmente por causa da inflação a maior dos últimos 40 anos, diz que quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos, fez referências de slogans, de palavras que eu tinha feito no passado, por exemplo, não chamando o coronavírus de coronavírus, e sim do vírus chinês. Agora, Pedro, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão aqui. Donald Trump ainda tem enorme cacife popular, mas dentro do partido ele perdeu muito espaço, principalmente para o governador reeleito da Flórida, Ron DeSantis, que é uma figura que pode atrair principalmente votos de eleitores que não são tão ligados assim ao Partido Republicano, eleitores indecisos, por exemplo, né? Agora, Donald Trump está respondendo alguns processos aqui nos Estados Unidos. Em Nova York, com relação às empresas dele. Tem também aquela investigação realizada de documentos secretos, ultra secretos, que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago. E fora a CPI, a espécie de CPI que continua sendo realizada depois da invasão do Congresso dos Estados Unidos em janeiro passado, que terminou com 5 mortos. Ou seja, são muitos desafios até que Trump, de fato, seja escolhido pelo Partido Republicano, o que pode acontecer daqui a 2 anos, e aí sim enfrentar os democratas para tentar retornar à Casa Branca. É isso aí, hein, Cláudio? Donald Trump tentando voltar lá nos Estados Unidos e, de alguma forma, como disse o Barão, vai enfrentar alguma resistência por conta, claro, de algumas feridas que ficaram abertas aí pelo meio do caminho, né, desde que ele perdeu a eleição pro Joe Biden. Mas vai ser um concorrente muito competitivo dentro do Partido Republicano de qualquer forma, né? Da outra vez ele também não era muito bem visto pelos republicanos, né? E foi lá e ganhou. Talvez aconteça o mesmo, talvez não, né? O que é estranho é que ele foge à regra que a gente observa nos Estados Unidos de presidente isso não acontece, né? De o cara que foi presidente volta e disputa um novo mandato, etc. Isso é estranho mesmo para, digamos assim, para as tradições da democracia americana. Mas essa resistência ele sempre teve, né? Vai ter resistência dentro e fora do Partido Democrata, principalmente da imprensa, né? Os jornalistas odeiam o Trump, sempre se comportaram de maneira muito hostil em relação a ele na imprensa americana. E portanto, ele não vai ter vida fácil aí nessa pretendida caminhada, ou nesse pretendido caminho de volta. Em política, né, Cláudio, não tem espaço vazio, não é? Quando alguém abre ali uma mínima brechinha, já tem alguém ou alguéns prontos para ocupar esse espaço. Exatamente. É claro que, ouvindo aqui o relato do Eduardo Barão, direto de Nova York, a gente tem a possibilidade de fazer algum tipo de analogia com o futuro de Jair Bolsonaro e daqueles que foram eleitos agora pelas urnas em 2022 para a próxima eleição. Imaginando que a direita saiu muito vitoriosa das urnas, especialmente no Congresso Nacional e nos governos estaduais, mas não levou a presidência da República. Quem vai ser o expoente ligado a essa massa da população que tem esse tipo de pensamento e que vai chegar com força até a próxima eleição? Está muito longe, é claro, o próximo governo nem tomou posse, mas na política, termina a eleição, você começa a pensar na próxima, é dessa forma que funciona. Jair Bolsonaro tem ficado recluso durante esses dias pós-derrota na eleição de 2022 e
isso pode enfraquecê-lo como líder de oposição. Vamos ver até quando vai essa reclusão e quais vão ser os passos do atual presidente da República a partir do momento em que ele voltar a público. Há governadores muito fortes, governador de Minas Gerais, governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, governador do Paraná, governadores que foram eleitos com margens muito amplas e que falam também para esse eleitor mais conservador. Vai ser muito interessante a gente observar como isso vai se dar a partir de agora. Quando que vão ser as prévias aí, Barão? Vai ser mais perto ali da eleição, né, Pedro? A eleição daqui 2 anos, né? E o Cláudio falou sobre essa realidade, né, de que presidentes não voltam a tentar se reeleger. Tem a reeleição natural, na sequência, né? Mas apenas uma vez na história americana um presidente foi eleito para 2 mandatos não consecutivos, né? Foi Grover Cleveland em 1884 e 1892. Então é raríssimo isso que a gente está vendo agora com o Trump tentando voltar à Casa Branca, não na sequência, né? Foi derrotado pelo Biden, mas daqui a 2 anos, no caso, vamos ver se na prática isso vai acontecer. Até porque o Obama, o Clinton, esses todos que foram reeleitos não podem mais voltar, né, Barão? Tem uma regra aí, né, que depois de 2 mandatos você não pode mais voltar. Então... É mais uma convenção, viu, Pedro? É mais uma convenção, mas de qualquer forma é raro isso acontecer. No caso do Trump, ele não foi reeleito, né? Então teoricamente poderia, sem nenhum problema de convenção, voltar a concorrer à Casa Branca. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Eduardo Barão, direto de Nova York, correspondente Bandeirantes. Obrigada, Barão. Bom trabalho. Para vocês também. Até mais. Obrigado.